Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Max Blumenthal está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Max. Ótimo ver você. Por favor, inscreva-se, clique no botão de curtir e siga o Max e o que ele está fazendo com seu site e canal no YouTube. Eles estão fazendo muita coisa e você pode aprender muito acompanhando-os. Logo abaixo do nome dele, você vê The Grey Zone News, que é tanto um site quanto um canal no YouTube. Max, vamos começar com a chamada Cúpula da Paz de Trump em Sharm el-Sheikh, no Egito. Qual era o objetivo final quando você observa a participação na cúpula, as discussões que ocorreram lá e o resultado? Bem, para responder diretamente à sua pergunta, a cúpula foi o objetivo final. Trump em pé diante de um banner que dizia Paz 2025, ladeado pelo chamado mundo árabe e por membros da chamada comunidade internacional, a quem ele havia humilhado um por um. Esse era o ponto. Trump aparece como se tivesse resolvido o problema mais intratável da história recente da humanidade, transmitindo a imagem de uma solução para a crise entre Israel e Palestina, mesmo sem a presença de Netanyahu. Agora, Netanyahu afirma: "Eu não pude estar lá por causa de Simchat Torah e dos membros ultra-ortodoxos da minha coalizão. Havia um feriado judaico se aproximando, então eu não pude comparecer. Mas não foi por isso que ele não estava lá." Ele não estava lá porque não queria ser forçado a uma situação em que Trump pudesse fazê-lo apertar a mão de Mahmoud Abbas, o que abalaria sua coalizão e ecoaria o famoso, ou eu diria notório, aperto de mão entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Rabin foi assassinado por isso, e Netanyahu ajudou a incitar o assassinato. Toda a coalizão de Netanyahu se sustenta em sua promessa de obstruir uma solução de dois estados, de impedir a criação de um estado palestino e, na prática, de evitar a paz. Donald Trump não se importa nem um pouco em lidar com as verdadeiras raízes e causas do conflito. Ele só quer uma espécie de vitória diplomática. Steve Witkoff, que foi seu principal negociador na questão Israel-Hamas, assim como em vários outros conflitos, basicamente se aposentou após a cúpula de Sharm el-Sheikh. Então, Trump simplesmente deixou tudo isso para trás. Ele está preocupado principalmente com seu legado. Ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ficou obcecado em conquistá-lo para garantir seu legado para sempre. Então isso foi o mais próximo que conseguiu. Quanto à aplicação do cessar-fogo, precisamos analisar o que Trump disse no Knesset. Há duas partes nisso. Primeiro, a cúpula de Sharm el-Sheikh, que foi apenas um exercício de relações públicas para Donald Trump, onde os chamados Estados Árabes foram convencidos de que poderiam realmente exercer influência, junto com a Turquia, sobre Trump, o que se mostrou ridículo ou ilusório repetidas vezes. Depois, houve o discurso no Knesset, em que Donald Trump basicamente consolidou seu legado como o protetor da grande Israel e prestou homenagem à sua principal patrona, a senhora da guerra israelense Miriam Adelson, herdeira da fortuna do magnata dos cassinos Sheldon Adelson. The heir to the fortune of casino baron Sheldon Adelson. And it was there that Donald Trump said, E foi lá que Donald Trump disse: "Ela está sentada ali, parecendo tão inocente, mas não é inocente. Ela tem 60 bilhões de dólares no banco." Ela era a visitante mais frequente da Casa Branca, junto com o marido, Sheldon, que era muito agressivo, quero dizer, foi meio como uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ele estava prestando uma homenagem a ela. E ele disse que eles basicamente controlavam toda a sua visão de política para a região. Na verdade, foi por meio do dinheiro de Miriam Adelson que Donald Trump foi subornado para transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. O que foi uma medida extremamente provocativa, que, na minha opinião, acabou sendo um fator no dia 7 de outubro, porque colocou mais pressão sobre os palestinos de Jerusalém Oriental. Isso invalida o Estado palestino com capital em Jerusalém Oriental e aumenta a pressão sobre o complexo de Al-Aqsa.
que é constantemente invadido por nacionalistas religiosos messiânicos israelenses fanáticos, incluindo o ministro da Segurança Itamar Ben-Gvir. Então Donald Trump faz tudo isso. Ele admite que foi porque foi subornado. Depois, ele diz que Miriam Adelson foi questionada, ou melhor, ele a questionou, sobre qual país ela amava mais, os Estados Unidos ou Israel. Ela não respondeu, e ele sabia que era Israel. Assim, ele reconhece que foi basicamente subornado por uma bilionária pró-Israel para travar uma guerra política contra os palestinos e contra a região em nome do país dela. Essa é uma pessoa que realmente vai aplicar pressão sobre Israel para fazer cumprir um cessar-fogo que Israel já violou em apenas cerca de 72 horas, de maneiras flagrantemente provocativas? Acho que não. Então, onde está a contrapressão da Turquia, por exemplo, ou dos árabes que apareceram em Sharm el-Sheikh? Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita não foram ou não enviaram figuras de destaque, apenas enviaram funcionários de nível inferior. Não estou vendo isso acontecer. Então, novamente, acho que isso foi um exercício de propaganda para Trump complementar um cessar-fogo que não é paz, é apenas uma pausa. Max, uma das coisas que aconteceram durante as conversas, durante as negociações entre os Estados Unidos e os países árabes, foi que vimos 4 negociadores do Catar morrerem de alguma forma. Eu não sei qual foi o motivo disso. O que sabemos sobre isso? Bem, vou te dizer o motivo. Tivemos uma equipe de investigação em campo no Egito e eles conseguiram vasculhar o país e questionar autoridades e nós sabemos a resposta. Na verdade, eles simplesmente caíram de uma sacada, então não posso te contar. Foi o que me disseram. Nossa equipe simplesmente caiu de uma sacada. Estou brincando, obviamente. É impossível saber o que está acontecendo no Egito hoje. Quero dizer, é um dos lugares mais difíceis da região para um jornalista trabalhar. Então não tenho como saber. Essa equipe, não sei se eram diplomatas ou agentes de segurança. Ouvi dizer que eram agentes de segurança. A versão oficial é que a coluna de direção quebrou em um Mercedes. Era tipo uma Mercedes Sprinter, acho. É um veículo bem construído. Então, eu não estou aceitando a versão oficial. Quero dizer, pense em quantas vezes já ouvimos falar de ativistas e dissidentes que caem de varandas no Egito. Isso acontece repetidas vezes. É quase uma espécie de humor negro recorrente entre os egípcios. Ah, ele caiu da varanda. Então ninguém consegue aceitar a história oficial. Temos o contexto de Israel tentando assassinar a equipe de negociação do Catar. O que, na verdade, foi uma das coisas que levou Trump a fazer aquele único telefonema, o único que era necessário, para realmente chegar a um cessar-fogo, algo que Biden se recusou a fazer, demonstrando claramente o quanto os Estados Unidos têm de influência, se estiverem dispostos a deixar de lado os bilionários pró-Israel que controlam o Congresso e as campanhas nacionais. Trump estava disposto a fazer isso. Então isso é de alguma forma uma vingança pelo fato de que a equipe de negociação do Catar, do Hamas, foi alvo no Catar. O Catar obrigou Trump a obter um pedido de desculpas de Netanyahu por aquele ataque. Isso é uma vingança de Israel por aquela história. Israel está tentando enviar uma mensagem ao Catar de que ainda podemos te prejudicar em um terceiro país? Ou havia outra intriga em jogo? Não faço ideia. Só posso oferecer teorias, mas a versão oficial no Egito nunca é confiável quando há uma morte incomum como essa. Donald Trump, quando se trata do Brasil, por exemplo, quer ser duro. Ele tenta interferir na política interna do Brasil, apoiando o ex-presidente. Mas quando olhamos para sua atuação no Knesset, ele, de certa forma, estava humilhando sua própria posição, a posição dos Estados Unidos.
Ele falou sobre sua filha ter se convertido do cristianismo ao judaísmo, sabe, por causa de Israel. Não é porque ela queria estar mais próxima do marido, é tudo por causa de Israel. Do jeito que ele estava jogando o jogo, chegou a pedir ao presidente de Israel que perdoasse Netanyahu. O que foi aquilo? Precisamos entender o que realmente se passa na mente do presidente dos Estados Unidos, que quer desesperadamente que o mundo o veja como um homem durão. Mas aquele não era Donald Trump em Israel. Bem, há duas questões aí. Uma é a sensibilidade pessoal de Trump, que o torna popular dentro dos Estados Unidos. É a sensibilidade de um dono de cassino, alguém que cresceu nos canteiros de obras do pai, convivendo com operários da construção civil e que realmente gosta de entreter seu público. Ele costumava subir ao palco nos cassinos e apresentar pessoas notáveis. Chegou até a ser dono de uma liga de futebol americano de segunda categoria chamada USFL. Convivia com atletas profissionais e simplesmente adorava subir lá e fazer todo mundo rir. É algo meio à moda antiga, quase como na época em que a máfia controlava Las Vegas e eles apareciam, sabe, o Bugsy e a turma, no palco com Dean Martin e o Rat Pack, brincando diante da plateia. E ao mesmo tempo, eles usariam táticas muito sujas nos bastidores. Ele vem desse mundo e está zombando da própria filha. Ele sente certo desprezo por ela porque ela é meio liberal, gosta de passar tempo em Aspen e Davos junto com Jared. Jared de repente aparece e a torna judia. Ela foi, na verdade, convertida pelo Shabbat. Eles frequentam uma sinagoga de elite no Upper East Side, onde muitas pessoas muito poderosas vão. Então, ela se envolveu em uma rede de poder diferente da de Trump e da Trump Incorporated. E ela está meio envolvida em uma espécie de culto. E eu acho que o Trump percebe isso. Ele adora humilhar as pessoas em público e entreter o público. Sobre a questão do perdão de Netanyahu, parte disso vem da sensibilidade do Trump, porque ele é constantemente e com razão acusado de corrupção. A corrupção que vemos nos Estados Unidos faz os casos que Netanyahu enfrenta parecerem insignificantes em comparação. Quero dizer, um dos subordinados de Trump, Tom Homan, que é responsável pelas deportações em massa, acabou de receber uma mala de dinheiro de agentes do FBI, $50 mil, em troca de um suborno descarado. Isso deveria colocá-lo na prisão. E Trump disse que ele não fez nada de errado. Então Trump, Netanyahu, é acusado de aceitar champanhe e charutos, no valor de cerca de $130 mil, de seus amigos, incluindo Miriam Adelson, que na verdade testemunhou contra ele. E Trump está brincando com isso, dizendo, como isso é corrupção? Quero dizer o quê? Toda a família Trump é dedicada à corrupção. É usar o poder para lucrar. Seja tentando tomar a Groenlândia ou lançando uma linha de celulares dourados Trump que eles tentaram vender para membros sugestionáveis de sua base. Eles usam a influência presidencial para ganhar dinheiro. Estão fazendo golpes com moedas meme enquanto mudam a política de criptomoedas em favor de Donald Trump. É corrupção em outro nível. Então ele está tirando sarro disso de certa forma, mas também está zombando de Netanyahu. Mas, finalmente, há uma parte inteligente no que Donald Trump está fazendo. Porque, se Netanyahu não for perdoado, e veja, demorei um pouco demais para chegar a esse ponto, então peço desculpas. Se Netanyahu não for perdoado, é mais provável que ele inicie uma guerra contra o Irã. Sua coalizão tem mais chances de se fragmentar em torno do cessar-fogo, sob pressão dos membros mais radicais. Neste momento, é difícil para ele voltar a entrar em Gaza, e isso vai irritar Trump. Portanto, a melhor maneira de Netanyahu unir sua coalizão e o público israelense é iniciando outra guerra com o Irã e, mais uma vez, arrastando os Estados Unidos para dentro, a menos que ele se sinta confortável em deixar o poder e dizer, ei, fui o primeiro-ministro israelense que mais tempo serviu na história. Consegui conduzir nosso país por uma guerra muito difícil e existencial.
e não vou ser processado. Se ele não for perdoado, terá que permanecer no poder até a morte. Então acho que é por isso que Trump disse isso. De certa forma, foi sábio da parte de Trump fazer isso. Porque Donald Trump não vai fazer o que é necessário, o que Biden deveria ter feito, que é derrubar Netanyahu, aplicando uma enorme pressão e influência que o forçassem a uma situação de cessar-fogo sem vitória total, o que teria destruído sua coalizão e o mandado de volta aos tribunais. Mas Biden foi covarde demais e estava sob influência israelense demais para fazer isso, como até Kamala Harris está dizendo agora em suas próprias memórias. Even Kamala Harris is now saying in her own memoir. A retórica sobre desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza, como isso supostamente ajudaria os Estados Unidos ou a posição de Donald Trump? Porque, afinal, vejo Donald Trump se colocando junto com sua administração em um beco sem saída. Pode ser muito difícil sair desse beco, assim como vimos com a Ucrânia. Mas quando se trata do Oriente Médio, qual é o objetivo? Qual é o sentido de se colocar nessa posição? Sabe, ele diz que se o Hamas não se desarmar, nós vamos fazer isso. Vamos até lá, desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza. Mas isso não vai acontecer. Pelo menos pelo que entendo, que significa mais guerra, levar mais guerra a Gaza, em vez de evitar novos confrontos entre israelenses e o Hamas. Bem, o problema com Trump é que ele cede à realidade e, dias depois, muda completamente para uma posição retórica diferente. Isso faz parecer que ele tem um sósia neoconservador. Quero dizer, agora ele está ameaçando a Rússia com mísseis Tomahawk, o que é extremamente provocativo. É meio parecido com os mísseis Attack-MMS, porque levou muito tempo depois que os tanques Leopard foram prometidos à Ucrânia, ou os F-16, antes que realmente aparecessem no campo de batalha. Mas os mísseis Tomahawk são outro nível de provocação, porque a Rússia não tem como determinar se esses mísseis têm ogivas nucleares ou não. É uma nova escalada em direção a um confronto nuclear, e a Rússia está reconhecendo isso abertamente. Então, Trump cedeu completamente aos neoconservadores nessa questão, quando ele estava justamente no Alasca com Putin. Qual foi o objetivo disso? Foi apenas para fazer Trump parecer um homem da paz, enquanto buscava o prêmio Nobel. Quando Trump recebeu o prêmio Nobel, a família Trump e a Trump Incorporated farão ainda mais negócios e parecerão muito mais credíveis. Então é isso que Trump está fazendo aqui também. Não há nenhuma base real para o desejo de paz de Trump ou para abordar as verdadeiras causas do conflito, como colonização, ocupação e negação de direitos aos palestinos. No entanto, a bordo do Air Force One, tenho certeza de que você viu esse vídeo. Donald Trump cedeu à realidade sobre a questão de o Hamas manter armas e disse que demos permissão ao Hamas para manter a ordem na faixa de Gaza e limpá-la quando foi questionado sobre a execução de colaboradores. Esses colaboradores eram gangues de bandidos apoiados por Israel, protegidos pela cobertura aérea israelense e abrigados em bases militares israelenses de fato em Gaza, a gangue de Yasser Abu Shabab e membros da família Dagmash. Trump disse, bem, o Hamas precisa manter a ordem, e, portanto, reconheceu que um dos termos com os quais sua equipe concordou foi a ambiguidade em torno de o Hamas possuir armas. Assim, o desarmamento do Hamas, por enquanto, está fora de questão. Talvez na próxima semana Donald Trump diga que eles precisam ser totalmente destruídos. Mas isso é um golpe enorme para Netanyahu politicamente, porque ele havia prometido à sua base uma vitória total. Esse foi o seu mantra nos últimos 2 anos. Quero dizer, aqueles bonés azuis que pareciam os bonés do Trump, os que diziam Make America Great Again, foram distribuídos para ativistas do Likud usarem. E ao declarar vitória total, ou ao definir um objetivo de vitória total, o que Netanyahu fazia era empurrar com a barriga a questão dos chamados reféns. Isso lhe permitia mudar constantemente as metas nas negociações com o Hamas, o que condenou muitos dos chamados reféns à morte,
muitas vezes por meio de ataques aéreos israelenses. E assim, um grande setor da sociedade israelense está furioso com Netanyahu por ter delineado um objetivo tão delirante. E agora Trump expôs tudo e disse que não haverá vitória total. A mídia israelense está repleta de relatos angustiados sobre o Hamas se reconstituindo, sobre as brigadas Al-Qassam aparecendo nas ruas e demonstrando que ainda mantém controle total. E a ajuda está chegando. A ajuda começa a alcançar as pessoas porque os saqueadores apoiados por Israel estão sendo derrotados. Então Israel reduziu a quantidade de ajuda em 50%, violando outro termo do cessar-fogo, que Trump se recusa a fazer cumprir. Mas voltando à sua pergunta, sobre a questão do desarmamento do Hamas, acho que está fora de cogitação por enquanto. Smotrich diz que eles vão estabelecer assentamentos em Gaza. Se seguirem nessa direção, para desarmar o Hamas, e o Hamas concordar em, digamos, fazer algumas mudanças internas, apenas para ajudar a facilitar um acordo entre o Ocidente, o Hamas e os gazenses, então o que acontece quando os gazenses ouvem Smotrich falando sobre novos assentamentos em Gaza? Isso traz à tona toda a questão da Cisjordânia. Quem tem mais influência no governo de Netanyahu? É o Smotrich, junto com Ben-Gvir. Porque eu sinto que Smotrich e Ben-Gvir são diferentes de Netanyahu e de sua facção no governo. Qual é a sua opinião sobre isso? Eles são diferentes, quero dizer, são nacionalistas, religiosos, messianistas. Netanyahu é completamente secular, provavelmente não acredita em Deus. Ele é, na verdade, uma espécie de centro radical dessa coalizão. Netanyahu está mantendo a coalizão unida como uma figura de coesão. O que vem depois de Netanyahu é incerto. Mas Smotrich e Ben-Gvir desempenharam o papel de sabotadores em todas as negociações de cessar-fogo até que Trump interveio e exigiu uma de forma absoluta. Sua equipe mostrou certa flexibilidade com ambos os lados, especialmente com o Hamas, permitindo uma espécie de situação de sim, mas. E então houve uma votação entre todos os ministros, e Smotrich, Ben-Gvir e outra figura radical dos colonos, chamada Orit Struk, votaram contra, mas foram amplamente superados em número. Assim, eles acabaram sendo deixados de lado. Smotrich está falando em nome do campo nacional religioso em Israel, incluindo muitos que não votam em seu partido nem nele. Ele está tentando se firmar como porta-voz do campo messiânico, que lutou em números sem precedentes em Gaza. E se você viu as imagens de soldados erguendo enormes menorais durante o Hanukkah nas ruínas de Shujaia, ou dançando com rolos da Torá em casas destruídas, é esse público que Smotrich está se dirigindo. E muitos deles também morreram ou sofreram ferimentos, e ressentem o fato de não estarem recebendo o que desejam depois de fazer esse grande sacrifício. O que eles queriam era um novo Gush Katif, referindo-se ao assentamento de cerca de 9.000 fanáticos que foi evacuado à força de Gaza em 2005, após o fim da Segunda Intifada. Eles foram, na verdade, expulsos pelo Hamas, pelas brigadas Al-Qassam e pela resistência palestina. E então Gaza foi colocada sob cerco. Isso foi feito por outra figura, o padrinho do partido Likud, Ariel Sharon. Não se esperava que Ariel Sharon fizesse algo assim. Ele era de muitas maneiras um apoiador do empreendimento de assentamentos, embora ele próprio fosse secular e não um nacionalista religioso. Portanto, há uma diferença entre esses dois campos. É viável que os colonos entrem em Gaza neste momento? Não, porque o Hamas ainda tem suas armas. Parecia que Israel estava caminhando para tentar realizar uma limpeza étnica no norte, destruindo todas as principais torres residenciais da cidade de Gaza. Destruindo o máximo possível da cidade de Gaza. O campo de Jabalia está em grande parte destruído. Beit Hanun está em grande parte destruída. Eles estavam tentando empurrar todos para o sul.
E acho que Smotrich acreditava que se isso pudesse continuar, então eles poderiam simplesmente entrar, limpar alguns escombros e levar os colonos para lá. Mas a outra questão é que ao longo dos anos, a tentativa de colonizar Gaza foi, em geral, um fracasso, porque qualquer pessoa fora dos círculos mais fanáticos do campo nacionalista religioso que tentou se estabelecer lá, realmente não queria estar ali e acabou indo embora. Então restaram apenas cerca de 9.000 linhaduras. Os colonos mais seculares, aqueles que buscam moradia mais barata e têm atitudes anti-palestinas, vão para os grandes blocos de assentamentos e conseguem um ótimo apartamento por muito menos do que qualquer coisa dentro da linha verde, em lugares como Ariel ou Ma'ale Adumim. Então, por que alguém iria querer ir para Gaza? Acho que isso, neste momento, é uma fantasia mais distante, mas é algo pelo qual eles poderiam lutar se uma figura como Netanyahu saísse de cena e alguém com credenciais nacionalistas religiosas mais fortes assumisse. Os iranianos decidiram não participar no Egito. O argumento deles foi que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que os Estados Unidos os atacaram e estão os ameaçando com muitas sanções. Essa é a razão pela qual eles não estarão lá, mas estão abertos a qualquer tipo de solução para Gaza. Você vê algo além disso? Além do que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse, como uma das principais razões para o Irã não ter participado? Acho que há uma razão de segurança, considerando o papel dos Estados Unidos no assassinato de líderes iranianos de alto escalão e o papel de Israel no assassinato de iranianos. Colocar-se em um país como o Egito, que talvez não consiga garantir segurança, especialmente considerando que Israel atacou a equipe de negociação do Hamas dentro do Catar, teria sido absurdo. E com a coordenação do Egito com a inteligência e a segurança israelenses e o nível de penetração do Mossad na sociedade egípcia, acho que teria sido um enorme risco. Diplomaticamente, qual teria sido o sentido, considerando que todo o espetáculo tinha como objetivo mostrar a dominância dos Estados Unidos? A única razão para qualquer país estar lá é demonstrar seu desejo de permanecer na órbita de Washington e fazer parte da Aliança Transatlântica. Todos os estados árabes que participaram dependem da ajuda dos Estados Unidos, especialmente o Egito. Portanto, o Irã optou por demonstrar sua independência em relação a esses espetáculos vazios e a visão unipolar que Washington tenta projetar sobre o mundo, basicamente ficando em casa. Acho que essa foi a decisão racional. E isso ficará mais claro nas próximas semanas, à medida que Trump se recusar a usar sua influência para realmente promover a paz e a guerra, começar a se aproximar da porta do Irã, cortesia de Israel e Netanyahu. A principal questão em Gaza é o direito deles de decidir o próprio futuro. Mas isso não foi mencionado no chamado Plano de Paz. O ponto número 19 diz que os Estados Unidos apenas reconhecem o desejo dos palestinos de ter um Estado. Nada além disso. Então, qual é o problema? Por que decidiram concordar com os Estados Unidos se não há menção a um Estado palestino nesse documento? Trump didn't even mention Palestinians in his Knesset speech. Quer dizer, Trump nem sequer mencionou os palestinos em seu discurso no Knesset. Ele não disse algo como, eles sofreram enormemente e vocês precisam considerá-los como um povo, simplesmente como seres humanos. Ele não disse nada disso no Knesset. Eles simplesmente não existiam. E então Mahmoud Abbas, qual foi o propósito de ele estar em Sharm el-Sheikh? Sua presença foi completamente diminuída. Nos bastidores, ele e a autoridade palestina têm feito lobby contra a libertação de Marwan Barghouti, que seria a figura mais unificadora que o Hamas tem buscado libertar, embora ele não seja alguém simpático ao Hamas, nem membro do grupo. Ele é uma figura unificadora, com credibilidade popular,
que transcende o faccionalismo da política palestina e poderia emergir como um líder para chefiar um governo de unidade rumo a uma espécie de Estado palestino. Então Abbas está participando com Israel e Trump em minar esse processo apenas para manter sua prisão dourada em Ramallah, a ocupação 5 estrelas. E quanto aos palestinos, quero dizer, as questões de ocupação e colonização nunca foram abordadas por Trump ou por ninguém em toda essa farsa. Tudo o que aconteceu foi um alívio bem-vindo, para as mortes e a libertação de 2.000 palestinos, incluindo 1.700 que foram sequestrados por Israel dentro da faixa de Gaza desde 7 de outubro. E esse pode ter sido o melhor acordo possível, dadas as circunstâncias. Max, qual é a sua opinião sobre isso? Max, Você escreveu um artigo, não estou falando de você pessoalmente, mas de você e sua equipe, no The Grey Zone, sobre a base secreta israelense que foi atingida por um ataque iraniano durante a Guerra de 12 Dias. O que sabemos sobre o que aconteceu durante aqueles dias, considerando esse caso? Bem, este foi um relatório de Jack Poulson, um jornalista independente que veio da indústria de tecnologia para expor como o setor tecnológico colabora com os militares, os serviços de inteligência e com Israel, particularmente com a Unidade 8200 de Israel. Ele produziu alguns dos trabalhos mais indispensáveis sobre esse tema nos últimos anos, desde que deixou seu emprego no Google. Wyatt Reed, meu colega do The Grey Zone, trabalhou com ele nisso. O que eles fizeram foi conseguir geolocalizar o Site 81, uma base militar israelense de fato, extremamente secreta, que fornece comando e controle para o aparato de inteligência militar de Israel. Ela está situada dentro do complexo Kiryat, uma grande torre no norte de Tel Aviv, na Avenida Menachem Begin, bem próxima ao shopping israelense e ao complexo governamental. E é cercado por uma série de torres residenciais, assim como pela sede da Força Aérea Israelense. Já escrevi sobre isso antes, sobre como representa o auge do uso de escudos humanos em torno do núcleo central da máquina de genocídio de Israel. É o bunker da Fortaleza de Sião, onde Netanyahu e seu círculo íntimo se escondem sempre que há retaliação pelas guerras que lançam em toda a região. Mais recentemente, em junho, durante a Guerra de 12 Dias, no dia 13 de junho, alvos próximos a Kiryat foram atingidos. Um deles foi a torre norte do complexo de apartamentos Da Vinci, uma torre residencial construída ao lado da Kiryat, logo ao sul das torres Canarit da Força Aérea Israelense. O que Jack Poulson e Wyatt Reed determinaram foi que ela também ficava acima de um bunker subterrâneo de inteligência militar administrado conjuntamente pelos exércitos dos Estados Unidos e de Israel. E eles confirmaram isso por meio de uma coleção de e-mails vazados do Handela Leaks, que continham a correspondência de altos oficiais militares e diplomáticos israelenses, além de documentos públicos, reportagens da mídia israelense e fotografias mostrando que um dos locais atingidos por mísseis balísticos iranianos em 13 de junho ficava diretamente acima do Site 81. Eu não sei se o Irã sabia que aquele era o local. Não sei o que eles estavam mirando especificamente, além da Kiryat, mas o impacto foi diretamente acima do Site 81. E esta é a parte significativa. O Site 81 está localizado quase diretamente abaixo, ou na sombra, das torres Da Vinci. Isso significa que uma torre residencial está sendo usada como escudo humano para um dos aspectos mais sensíveis e secretos do aparato de comando e controle da inteligência militar de Israel. E acho que essa é a principal conclusão desse texto. Outro ponto a destacar é que um repórter da Fox News, Trey Yingst, apareceu no local do ataque, ou melhor, da série de ataques com mísseis balísticos, em 13 de junho. Há imagens da polícia israelense o afastando e exigindo que ele não filmasse.
Desde então, Israel reforçou o isolamento da área para impedir que o público a filmasse, erguendo muros altos e basicamente evacuando algumas das áreas próximas. Portanto, há um reconhecimento de que eles não querem que o público ou a imprensa saibam sobre esses locais. O assunto continua sob censura oficial, mas os israelenses não podem mais afirmar que o Irã está tentando matar civis israelenses, já que se tratava claramente de um alvo militar. Qual é a compreensão por parte das autoridades israelenses em relação a novos ataques ao Irã? Eles têm alguma avaliação interna sobre qual seria o principal objetivo, caso conseguissem alcançá-lo? E qual seria o resultado para Israel, em termos de novos mísseis chegando e possivelmente destruindo outros locais militares ou de inteligência? Não consegui entender completamente os comentários dos oficiais israelenses para compreender o que eles esperam alcançar. Parece-me que ainda existe uma mentalidade delirante entre a liderança política israelense de que uma mudança de regime pode ser alcançada no Irã. E isso é algo sobre o qual também já relatamos. Republicamos um artigo de Jack Paulson que expõe o fato de que o Mossad está intensificando seus esforços de recrutamento online voltados para iranianos na diáspora, especialmente na Alemanha, prometendo pagamentos lucrativos e oportunidades para tirar suas famílias do Irã, realocá-las e subsidiar sua moradia, caso possam fornecer informações sobre instalações iranianas sensíveis, especialmente as nucleares. Portanto, eles estão recrutando especificamente iranianos na diáspora, mas também dentro do Irã, que trabalham essas instalações. E curiosamente, o Mossad está conduzindo essa campanha publicitária por meio de uma LLC em Atlanta, Geórgia, que está registrada em nome de um influenciador, um comediante chamado Desi Banks. Fico me perguntando o que ele tem a dizer sobre isso. Não conseguimos contatá-lo. Mas o ponto é que eles ainda estão tentando degradar o conhecimento científico do Irã, sua indústria nuclear. Esse continua sendo o principal alvo de Israel. Isso é consistente com sua estratégia geral de cortar a grama, um conceito que Israel desenvolveu durante o cerco a Gaza, em que, sem alcançar uma mudança de regime ou destruir o inimigo, eles o enfraquecem por meio de guerra contínua e operações curtas que podem durar apenas alguns dias, mas ainda assim atrasam o inimigo. E isso é algo que eu sei que eles estão buscando. Mas eu vi líderes israelenses dizendo que o que eles realmente buscam é prejudicar o Irã a ponto de replicar seu sucesso no Líbano contra o Hezbollah, fazer o Irã recuar, enfraquecido, em um cessar-fogo, e então travar o que chamam de guerras entre guerras, nas quais degradam alvos sem qualquer retaliação do Irã, porque o Irã teria sido severamente enfraquecido. Isso é ilusório. O Irã não é o Líbano. A capacidade de dissuasão iraniana é muito mais forte do que a do Hezbollah, e eles também não estão localizados diretamente na porta de Israel. E o outro aspecto é o fracasso político da Guerra de 12 Dias por parte de Israel. Israel uniu o público iraniano em torno da bandeira, incluindo grandes setores da população que têm problemas com a República Islâmica e com a Revolução. Certo, apenas detonando carros-bomba do Mossad. As esquadras da morte do Mossad que Israel havia armado e treinado dentro do Irã eram amplamente vistas como terroristas e odiadas. O bombardeio do portão da prisão de Evin saiu completamente pela culatra e matou famílias que visitavam seus entes queridos dentro da prisão, além de assistentes sociais. Então foi um fracasso total por parte de Israel. Acho que se a liderança, o aparato de inteligência militar em Israel, for racional, o que provavelmente não é o caso, eles vão abandonar a fantasia de mudança de regime. Mas acredito que eles vivem em sua própria bolha, e a dimensão política também está empurrando Israel para a guerra. A própria sobrevivência de Netanyahu e o fanatismo extremo do público judaico israelense.
Quando o governo Trump chegou ao poder, decidiu atacar os iemenitas, os Houthis. Eles disseram, desta vez vai ser diferente. Vamos fazer com que sintam o quão poderoso é os Estados Unidos. Eles intervieram, e depois de tudo isso, acabaram se retirando do Mar Vermelho, de Bab al-Mandab e daquela região. Você acha que o mesmo padrão se aplica ao conflito entre os Estados Unidos e o Iêmen, ou o Irã? Como eles se sentem? Sentem-se diferentes agora? Aprenderam algo com a primeira fase da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã, quando os Estados Unidos se envolveram? Qual é o ponto aqui? Você acha que ainda há pessoas no governo que acreditam que podem derrotar o Irã? Ou eles sentem, como antes no Mar Vermelho, que isso não vai funcionar, que não vão seguir nessa direção? Acho que a facção na Casa Branca, que acredita poder derrotar o Irã, foi basicamente formada na Knesset, ou pelo menos as figuras foram. Uma delas estava bem à frente de Miriam Adelson, e era John Ratcliffe, que identificamos, com base em comentários de um funcionário do governo Trump ao The Grey Zone, como um estenógrafo do Mossad. Alguém que convenceu Trump de que o Irã estava prestes a produzir ogivas nucleares e até distribuí-las para o Ansar Allah do Iêmen. Outro embuste de armas de destruição em massa. John Ratcliffe é essencialmente não qualificado para qualquer cargo de inteligência, mesmo na Câmara dos Representantes. Ele era um parlamentar de segundo escalão e um advogado de cidade pequena do subúrbio de Dallas. Ele representava uma cidade de cerca de 7.000 habitantes nos arredores de Dallas, e agora chegou ao cargo de diretor da CIA. Grande parte disso se deve ao apoio do AIPAC e da inteligência israelense. Eles essencialmente controlam seu modo de pensar, enquanto os funcionários menos conhecidos da CIA o fazem se sentir importante e o manipulam à sua maneira. Então, por que ele estava sentado à frente de Miriam Adelson? Porque ele é muito amigável e próximo dos israelenses, e desempenhou um papel fundamental para que Israel se sentisse em posição de iniciar uma guerra não provocada contra o Irã, e de que os Estados Unidos o resgatariam das consequências de uma guerra que começou, mas não conseguiu terminar. E há outras figuras na administração. O ex-chefe do CENTCOM, Michael Kurilla, era outro personagem que Israel adorava. Eles o chamavam de general favorito de Israel. É chocante que um país estrangeiro possa ter tanta influência sobre a alta cúpula militar dos Estados Unidos, a ponto de poderem dizer isso publicamente. Seu substituto, acho que o nome dele é Bradley Cooper, não consigo perceber nenhuma diferença entre ele e Kurilla. Pete Hegseth fará tudo o que Donald Trump quiser. Ele é apenas um leal a Trump, mais preocupado em humilhar generais woke por serem gordos e gays do que com a geopolítica real. Ele é basicamente um leal a Trump. Então você tem o Trump, que é instável, e o J.D. Vance, que disse ser contra uma guerra com o Irã. O público americano é totalmente contra a guerra, incluindo a maioria do MAGA, exceto os telespectadores da Fox News com mais de 55 anos, porque a Fox News se tornou um veículo direto de apoio a Israel. Acho que com todas essas facções, é politicamente arriscado para Donald Trump simplesmente autorizar outra guerra israelense. E depois desse espetáculo de paz, acho que isso atrasa o relógio para uma guerra israelense. Também acredito que o cronograma foi adiado pelo ataque autodestrutivo de Israel no Catar. Mas ainda assim, devemos esperar que outra rodada aconteça. Israel parte do princípio de que agora tem uma chance muito melhor de envolver os Estados Unidos do que terá depois de uma possível eleição de meio de mandato, na qual os republicanos sofram uma derrota humilhante e os democratas assumam o controle da Câmara e talvez até do Senado. Portanto, ainda espero que em um futuro relativamente próximo, os israelenses tentem alguma coisa. Só não sei o que eles realmente estão pensando. E acho que todos podemos presumir que,
se eles realmente lançarem algo, será mais violento e sangrento do que a última rodada, e Israel sofrerá um golpe mais pesado, possivelmente com mísseis balísticos e armas que ainda nem vimos antes. Max, antes de encerrarmos esta sessão, temos uma nova vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Sim, ela ganhou. De alguma forma, ela derrotou Donald Trump. Ela é mais importante para o establishment do que Donald Trump neste momento. Então, qual é a situação da Venezuela? Porque olhando para trás, 2021 foi a oposição russa, 2022 a oposição bielorrussa, 2024 a oposição iraniana e agora a oposição venezuelana. O que eles querem da Venezuela? É tudo sobre petróleo. É algo geopolítico e muito além disso. Qual é a sua opinião? Bem, o Prêmio Nobel da Paz agora precisa ser renomeado para Prêmio Nobel da Guerra, porque está sendo manipulado para dar sinal verde à guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela. Uma guerra que já está em andamento, na qual os Estados Unidos realizam execuções arbitrárias e extrajudiciais de cidadãos venezuelanos desconhecidos, rotulando-os sem qualquer processo legal como narcoterroristas e matando-os em alto mar. Maria Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Guerra depois de apoiar a guerra de Donald Trump contra a Venezuela. Depois de assinar um documento de cooperação com o partido Likud de Netanyahu e de apelar pessoalmente a Benjamin Netanyahu para liderar uma invasão israelense da Venezuela, ela mais tarde, cerca de um ano depois, pediu que os Estados Unidos lançassem uma intervenção militar ao estilo da Líbia na Venezuela, ao mesmo tempo em que eu pessoalmente testemunhei sua tentativa de tomar uma base militar venezuelana junto com membros da oposição da alta classe venezuelana em Caracas. Isso fracassou, mas podemos ver que Maria Corina Machado representa a facção mais radical da oposição venezuelana. Aquela que apoiou sanções que, segundo o Centro de Pesquisa Econômica e Política, mataram dezenas de milhares de venezuelanos e desencadearam uma onda massiva de migração para o norte, até a fronteira entre os Estados-Unidos e o México. Isso, por sua vez, alimentou a ascensão de Trump e da direita nativista e anti-imigração. Quando muitos desses venezuelanos, durante o segundo mandato de Donald Trump, foram deportados, não de volta à Venezuela, algo que o governo do presidente Nicolás Maduro estava permitindo e até acolhendo, mas sim para um campo de tortura em El Salvador, de Nayib Bukele, onde foram humilhados. Maria Corina Machado não ficou ao lado de seus compatriotas na Venezuela, mas sim de Donald Trump. E isso é consistente com toda a carreira de Maria Corina Machado, desde que ela surgiu pela primeira vez, liderando uma campanha chamada La Salida, na qual incentivou os venezuelanos a exigir uma mudança de regime contra Hugo Chávez e depois contra Nicolás Maduro. Distúrbios que se tornaram violentos e resultaram na morte de centenas de venezuelanos. Em La Salida, os partidos e a máquina política por trás da campanha foram financiados pelos Estados Unidos por meio do National Endowment for Democracy, que celebrou a concessão do Prêmio Nobel da Guerra a Maria Corina Machado. Finalmente, Maria Corina Machado prometeu abertamente que se os Estados Unidos avançarem com uma invasão da Venezuela para colocá-la no Palácio de Miraflores como presidente, ela entregará o petróleo e as riquezas minerais da Venezuela ao maior lance. E parece bastante claro que um grupo de bilionários do movimento MAGA já se reuniu para saquear a Venezuela, o que explica por que Elon Musk de repente se tornou um fanático por mudança de regime na Venezuela, depois de nunca ter mencionado o assunto antes, quando Maria Corina Machado estava concorrendo à presidência. Portanto, este é um prêmio pela guerra. Ele valida as execuções extrajudiciais ilegais de Donald Trump e o impulso geral para saquear os recursos da Venezuela por meio de uma guerra de mudança de regime. E isso desacredita totalmente o Prêmio Nobel. Through a regime change war, and it totally discredits the Nobel Prize.
thank you so much. Muito obrigado, Max. É sempre um grande prazer com você e aprender com você. Suas informações são incríveis. It is amazing. Muito obrigado, Nima. Isso. Você.